Agora nesse vídeo eu vou mostrar a criação da macro correio nesse quinto vídeo de utilizando macros no Asterisk, deixando o plano de descagem cada vez mais organizado. Bom, vamos lá. Bom, aqui no plano de descagem eu tenho o contexto ramais com as extensões aqui criadas, que faz a chamada da macro. Chama a macro ramal, passa os argumentos SIP e extend. A mesma coisa para a outra extensão, só que passando aqui o protocolo IAX2. E aqui na macro ramal eu tenho a extensão aqui S. Na prioridade 1 ele executa a aplicação de AL, que contém os argumentos 1, que é o protocolo aqui SIP, para a extensão 40xx, e o argumento 2, que é a variável extend, que contém o número de escada. E aqui eu já tenho alguns valores aqui já por padrão. O número de segundos para atender a chamada e aquelas variáveis para transferência e gravação de chamadas. Logo depois ele vai executar a macro correio, passando os parâmetros de AL status, e o argumento 2, que é a extensão aqui. Esse argumento 2 vai ser o nosso correio de voz aqui na macro correio. Ao fazer a chamada aqui da macro correio, ele passa esses dois argumentos. Aqui na primeira linha eu tenho a aplicação GoToIf, e ele vai verificar se o argumento 1 está indisponível, se o valor dele é esse status aqui. O argumento 1 é aquela variável de AL status que está sendo passada aqui. Ou se o argumento 1 é no ransom, ou se o argumento 1 é congestion, que é outro status dessa variável aqui. No próximo slide eu vou mostrar um quadro mostrando todos os tipos de status que essa variável aqui contém. Eu vou explicar cada um. Bom, a aplicação GoToIf ele vai verificar se essa expressão lógica aqui é verdadeira. Se for, né? Se o argumento 1 for igual a esse status, se o argumento 1 for no ransom, se o argumento 1 for congestion, então ele é indisponível. Se não, caso contrário, ele está ocupado, certo? Se for indisponível, ele vai mudar o fluxo do plano de descagem para essa prioridade aqui, que essa prioridade ela foi renomeada para indisponível. É desta forma que se renomeia. E vai executar a aplicação voicemail, que contém o argumento 2, que é o nosso correio de voz, a variável extend. Com a variável U de indisponível. E se ele tiver ocupado, então ele vai para essa prioridade aqui, ocupado, certo? Vai disparar a aplicação voicemail e vai pedir para o usuário originador deixar uma mensagem no correio de voz, que é o argumento 2, com a mensagem ocupado, e vai terminar a chamada. No próximo slide, esse quadro aqui ele contém os principais valores da variável de AL status, certo? Eu tenho a variável e a descrição,
Essa aqui o canal de destino está indisponível, é o que significa. No Hanson, o destino não atendeu a chamada. Buzz, o destino estava ocupado. Hanson, chamada atendida. Congestion, não havia canais disponíveis para completar a chamada. Cancel ou cancel, o originador da chamada cancelou antes que ela fosse completada. Don't call, as chamadas são rejeitadas pelo modo de privacidade. Essa outra aqui, torture, o destino decidiu enviar a chamada para o menu pelo modo de privacidade. Invalid ARGS, alguns dos argumentos passados estavam inválidos. Essas aqui são as variáveis da dial status. Bom, aqui é a criação da conta SIP. Isso aqui eu não vou explicar nesse vídeo, já que o propósito desses vídeos é explicar a utilização de macros no asterisco. Essas configurações aqui eu fiz em outros vídeos aí no meu canal, então eu coloquei aqui apenas para vocês poderem utilizar aí para fazer os testes, certo? Aqui eu tenho a configuração de uma conta SIP no arquivo sip.conf, a seção General e uma conta 4001. Aqui no caso de uma conta IAX, a seção General com seus parâmetros e também uma conta. Também fiz um vídeo sobre configuração de uma conta IAX. E também tenho aqui a configuração de um correio de voz. Também fiz outro vídeo explicando esse assunto. Bom, esse aqui é outro exemplo. Agora eu vou digitar todo esse plano de descagem aqui e fazer uns testes. Vamos lá. Vou abrir aqui o terminal. Editar o extensions. Vou renomear aqui esse contexto. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui o ramal 2, o 3. Esse aqui será o 4. E esse aqui o 5º. E vou criar um novo contexto chamado ramais. Vou ver se aproveita aqui algum código. Esse aqui. Lembrando que todas essas simulações aqui estarão disponíveis na descrição desse vídeo, em seus arquivos originais, extensions.conf, voicemail.conf, sip.conf. Bom, aqui ele vai fazer a chamada da macro ramal, passando o protocolo SIP, a extensão. E aqui eu não vou passar o correio, já que o correio ele terá o mesmo nome da extensão. Vou criar agora a macro ramal. E dentro dessa macro teremos aqui
a aplicação de AL, com os argumentos arg1, que é o protocolo SIP, agora o argumento 2, que é a variável extend passada pela macro, vírgula 20, vírgula T maiúsculo, T minúsculo e W maiúsculo, W minúsculo. Na próxima linha, ele vai fazer aqui uma chamada da macro, correio, e vai passar a variável de AL status e também o argumento 2, que é a variável extend aqui passada para a macro ramal. Agora eu vou criar a macro correio, e aqui dentro, na primeira linha, teremos aqui a aplicação GoToIf, que vai testar o argumento número 1 passado, vai verificar se ele é igual a indisponível, se ele é igual a não atendido, e se ele é igual a congestion. Se essa expressão aqui for verdadeira, então esse ramal, essa chamada estava indisponível. Caso contrário, ocupado. Certo, agora na próxima linha eu vou criar aqui a extensão de indisponível, vou renomear essa prioridade para indisponível e ele vai disparar a aplicação voice e-mail, que vai conter o argumento 2, que é o correio de voz para indisponível. Logo depois ele vai terminar a chamada, e agora eu vou criar a linha para ocupado e para terminar a chamada.
para desconectar. Vou aqui renomear ocupado, colocar a variável B, e é isso aí. Vou agora salvar. Vou analisar lá o arquivo voicemail. Eu já criei aqui os correios 4001 e 4000 no vídeo anterior. Também já está referenciado aqui através do parâmetro mailbox em cada conta. Vou iniciar o asterisco e fazer os testes de ligação. Vejam que esse plano aqui ele ficou mais organizado, porque eu posso fazer o reuso dessa macro aqui para outro contexto, sem ser o ramais, e para diversas extensões, apenas passando o protocolo e a extensão. Também posso fazer o uso dessa outra macro também, né? Agora eu vou ligar para o 4001. Vou atender. Ok. Tudo com sucesso. Vou agora ligar para ele mesmo, deixando ele ocupado. Vou ligar desse outro para 4000. Está indisponível. Vou deixar uma mensagem. Deixei aqui a mensagem. Vou desligar aqui. E eu vou verificar aqui no asterisco. Bom, ele verificou aqui que estava ocupado e desviou para ocupado. Essa opção aqui. Macro, correio, prioridade 4. E agora eu vou fazer o teste de indisponível. Eu vou ligar e não vou atender. Vou deixar a mensagem. Ok. E vou olhar aqui o que ocorreu. Bom, aqui ele verificou que estava indisponível. E a aplicação voicemail pediu para o usuário originador da chamada deixar uma mensagem no correio de voz 4000. Bom, é isso aí, pessoal. No próximo vídeo
eu vou mostrar esse plano de descagem aqui com a criação da macro status, que vai verificar o status da variável geostatus, e também aqui a diminuição da macro correio. Então eu estou subdividindo todo esse plano de descagem em macros. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.